Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast hoje. Meu nome é Lujane e se você é acupunturista, vai saber o que eu estou falando nesse episódio. Bom, você estuda aí Zhang Fu, decifra os meridianos, estuda os pontos, palpa o pulso, analisa ali a língua da pessoa, escolhe depois uma combinação de pontos interessante de acordo com o diagnóstico que você fez. Você coloca toda a sua intenção, sua energia e o melhor agulhamento técnico que possui, você faz ali. Aí chega na sessão seguinte, o paciente volta e diz: não mudou nada. Ainda dói exatamente do mesmo jeito. O que acontece? O silêncio. O silêncio que se segue nessa frase que ele diz aí é o que a gente vai estar discutindo hoje. Essa sensação, ou pelo menos a percepção de fracasso, entre aspas, tá? Quando eu falo esse fracasso, clínico, e como lidar com esse peso de não conseguir aliviar a dor de quem confiou em nossas mãos, uma melhora, é o que eu vou estar conversando nesse podcast de hoje. Muitos de nós entramos na medicina chinesa com uma vontade quase assim, messiânica ali, de curar o mundo. Quando a gente lê os clássicos, estuda os livros de medicina chinesa, do Imperador Amarelo, do Giovanni Maciossia, a gente vê que tem resposta ali para tudo. Mas a realidade de consultório é mais cinza. Ah, é. Às vezes a gente se cobra com resultado imediato que nem a morfina entrega, mas a gente se cobra. Quando o paciente não melhora, a primeira coisa que fazemos é nos questionar. Será que eu errei o diagnóstico? Será que a minha técnica não foi boa o suficiente? E é aqui que eu quero trazer uma reflexão do que eu fui aprendendo durante esses anos. Nem toda dor é apenas física. E nem todo corpo está pronto para soltar a dor naquele momento. O fracasso, muitas vezes, não é da sua técnica, mas do tempo do processo daquela pessoa. Precisamos falar sobre a responsabilidade aqui compartilhada. Na acupuntura, nós somos facilitadores. A gente tem uma responsabilidade, sim, de ajudar aquela pessoa com a nossa técnica. Nós fazemos o quê? Nós damos um estímulo através das agulhas ou através de outro método que você utiliza, mas a energia vital, é o ti daquele paciente que faz o trabalho de se reorganizar, de se reequilibrar para poder se sentir melhor, certo? E para que isso aconteça, tem algumas questões que devemos até mesmo fazer ao nosso paciente e a nós mesmos quando sentimos que não está dando certo. Por exemplo, o paciente faz o repouso, ele mudou a alimentação, ele continua carregando aquele peso emocional que é a verdadeira causa da dor dele ali no trapézio. Um exemplo, tá? Enfim, ele está também se autorresponsabilizando pela sua situação de saúde atual. Ele está assumindo o seu processo ali de cura que ele pretende atingir, ou ele está jogando só nas suas mãos para que você resolva e ele continue do jeito que ele está. Às vezes, o que acontece também, que o dano tecidual ou a cronicidade da dor criou um caminho neural tão profundo ali, mesmo caminho, que 10 sessões são apenas o começo da conversa do processo de melhora daquela pessoa. Então, não conseguir aliviar a dor não significa que você é um mau profissional. Significa que você encontrou ali um enigma. É uma caixinha de surpresa que ainda não se deixou decifrar. E tá tudo bem.
Porque nós somos seres humanos, nós terapeutas somos seres humanos, diante da complexidade de outro ser humano ali que chega para ser atendido por nós. Então, o que fazer quando essa sensação, entre aspas, tá, de fracasso bate à nossa porta? Primeiro, tenta validar o que o paciente sente. Não tenta convencer ele de que ele melhorou se ele diz que dói. Diga assim, por exemplo, sinto muito que você ainda esteja com dor, mas vamos olhar para outro ângulo. Isso, de certa forma, gera uma confiança, mesmo sem ter o alívio ali imediato. Dá uma sensação de acolhimento para aquela pessoa, porque, enfim, você está buscando fazer de fato o melhor ali. Muda a estratégia, não a essência. Por exemplo, se o seu protocolo que você fez de pontos anterior não funcionou, talvez o corpo daquela pessoa naquele momento esteja pedindo algo mais simples, menos agulhas e mais escutar o que ela está passando. Não significa que você vai ser o psicólogo dela, significa que você vai deixar ela se abrir um pouco mais, colocar um pouco mais para fora aquele processo de dor dela. Sair do pedestal é outra coisa importantíssima. Aceitar que a gente não tem o controle total sobre a cura, isso é libertador. E isso é um processo que eu ainda atuo diariamente comigo. É sair desse pedestal, dessa arrogância, de certa forma, né? Por quê? A gente aponta o caminho, mas a gente não resolve nada para ninguém de fato. A gente só facilita o caminho para que se reorganize naturalmente e a pessoa consiga se sentir melhor mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Isso são coisas que eu fui aprendendo e ainda me pego muitas vezes refletindo sobre qual é o meu papel real ali como terapeuta. Porque a gente sempre busca fazer o melhor, estuda muitas técnicas, que é importante estudar muito e fazer cursos, se aprimorar, mas às vezes isso pode gerar uma autocobrança por resultado que nem sempre vão atender às nossas expectativas. Porque às vezes você tem muitos cursos, muito conhecimento, e aí quando você põe em prática aquilo não fala assim, nossa, não melhorou, não atingiu o resultado que eu queria. E tá tudo bem. Que bom que você tem todo esse repertório. Que bom que você estuda bastante. Mas também, cada um é cada um. Cada um tá na sua etapa, no seu processo de cura. E, às vezes, nem o paciente está nos cobrando de uma melhora imediata, porque ele sabe do processo dele. Ele sabe, no fundo, a real causa e o motivo da dor, mesmo que não seja consciente, mas ele sabe. É a gente que está de fora que fica se cobrando para melhorar e resolver tudo ali de uma hora para outra, né? Então, para você que já se sentiu ou está se sentindo que de certa forma falhou ali com aquela pessoa, com aquele paciente, simplesmente solta essa expectativa de resultados, é a melhor coisa que você faz. Sua intenção foi pura, a sua técnica foi estudada e sua presença foi real, pronto. Você fez tudo. Ah, não fiz, não melhorou. Não, você fez tudo o que você podia. A cura real, ela é um mistério, que nem sempre ela vai obedecer ao nosso cronograma de sessões. Em X, quando o paciente pergunta, quantas sessões? A gente tem uma média, porque a gente sabe que dentro daquela média de sessões, a maioria das pessoas tende a melhorar, mas tem umas que vão melhorar rapidamente e tem outras que vão demorar mais. Então é difícil muitas vezes precisar quantas sessões, né? A última coisa que eu quero deixar aqui é sempre peça para o seu paciente para ter um acompanhamento médico. E se sentir algo intenso, ir ao médico também. Não achar que apenas você ali como acupunturista seja o responsável por melhorar a questão dele. Vou contar aqui um caso de uma moça que ela era atleta, corredora,
E ela estava sentindo, naquela sessão, uma dor muito intensa. Ela fazia acupuntura e estava sentindo uma dor muito intensa bem no quadril, irradiando para a lateral da coxa. Bom, ela estava sentindo também um pouco de dificuldade na pisada, né? Na hora de andar assim, estava difícil, dolorido para ela. Eu cheguei a fazer 2 sessões na mesma semana para ela e não mudou absolutamente nada, nada, nada. Eu fiz de tudo para aquela moça e não mudou nada. Aí ela foi ao médico. O médico encaminhou ela para fazer o raio-x e o que que ela tinha? Uma fratura. Uma fratura bem ali no fêmur, leve, mas tinha. E que, obviamente, a acupuntura não ia resolver a fratura, não ia passar o que ela estava sentindo, aqueles sintomas. Ali era todo um processo de repouso, de cuidado que ela teria que fazer e que só a acupuntura em si não ia melhorar o que ela estava sentindo. E então, gente, por que eu estou contando esse caso? Para a gente também ter a percepção que muitas coisas a gente não vai conseguir fazer nada mesmo com a acupuntura. A pessoa tem que ter um acompanhamento médico, às vezes ela pode ter casos e doenças crônicas, situações ali em que só o nosso agulhamento não vai por si só melhorar sintomas, não vai. Ela vai ter que fazer outras coisas também, compartilhado com a acupuntura. Tá bom, gente? Eu quero deixar um grande abraço para vocês, muito obrigada e até a próxima!